parceiro rubro-negro, e vamos tá vendo aqui agora a repercussão da imprensa paulista sobre o pacotão de reforços que o Flamengo tá trazendo pra 2023. Tão cheio de medo, já adianta. Vamos tá vendo aí, galera, mas antes se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like, aciona o sino. Pô, Pedrão, perdi teu vídeo, não acionou o sino, então aciona o sino e se inscreve. Botão vermelho aqui embaixo, se inscreve. Vamos tá vendo aí. 50 a mais. É, mas do Bernardo não, hein, Bernardo? Gerson está voltando. Bernardão, está queria voltando tanto. pra casa. Tudo bem, Bernardo? Bernardo? Tudo bom? Um abraço a vocês, boa tarde, prazer mais uma vez estar aqui no G4. Bom, vamos por partes aqui, porque não é uma negociação sacramentada, aliás, longe disso, né? Aliás, ontem aqui na participação fui surpreendido com essa história aí do avanço da negociação pelo Gerson, mas é uma negociação muito complicada, tá? Muito por causa do dinheiro que o Olympique de Marseille ainda deve ao Flamengo. Tá? Isso faz parte da negociação anterior. Vale lembrar que o Gerson foi negociado com o Olympique de Marseille por 25 milhões de euros, mais bônus, metas, que se fossem atingidas, o Olympique ia pagar mais uma grana para o Flamengo. E essas metas foram atingidas na temporada passada. Né? E foi uma negociação parcelada também, não é que o Olympique de Marseille chegou com 25 milhões de euros, isso foi parcelado. E ainda há uma grana aí que o Olympique de Marseille tem de pagar no Flamengo. O que o Flamengo quer? Pegar esse dinheiro e falar, peraí, então vamos abater dessa história. É uma negociação que, se for concretizada, e aí eu somo esses valores que o Olympique de Marseille ainda deve ao Flamengo, vai superar a vinda do Everton Cebolinha em valores. Não é uma negociação simples, tá? A questão a informação de hoje de manhã é que o Gerson, inclusive, já se despediu dos companheiros dele de Olympique de Marseille. E deve chegar ao Brasil na próxima segunda-feira. Ah, Bernardo, chegando ao Brasil na próxima segunda-feira, isso significa que ele já vai assinar? Não. Provavelmente ele já viria ao Brasil na semana que vem, porque nesse final de semana será disputada a última rodada do Campeonato Francês, antes da pausa para a Copa do Mundo. Ele não foi relacionado para o jogo entre o Olympique de Marseille e Mônaco. Existe um problema ali com o técnico Igor Tudor, que brigou com dois dos principais jogadores do Olympique de Marseille na temporada passada. Pintou uma informação de que o Olympique de Marseille aceitaria negociar o Gerson por 12 milhões de euros. Não é verdade. Esse teria sido o valor oferecido pelo Sevilha, treinado pelo Jorge Sampaoli, que foi quem levou o Gerson, quem pediu o Gerson para o Olympique de Marseille. Então o Sevilha tem essa grana, o Flamengo tem mais dinheiro, pelo menos para realizar essa operação. Então está nessa situação, nesse momento. Não é uma negociação fácil. Eu vou mentir se eu disser aqui que está muito perto, está mais perto do que estava ontem. Mas é uma negociação bastante complicada essa, por envolver esses valores, né? Esses valores que o Olympique de Marseille ainda deve ao Flamengo. Para ajudar o Flamengo, tem a questão do desentendimento dele com o Igor Tudor, né? Que é o novo técnico do Olympique. Ele não quer mais jogar lá. E me parece que, nesse momento, nenhum clube estaria disposto na Europa a pagar o que o Flamengo quer pagar pelo Gerson ou o que pode pagar pelo Gerson. Provavelmente o desejo, não sei, mas imagino que seja voltar para casa. Lembrando que na França, já aconteceu com outros jogadores por mais dinheiro, não tem multa rescisória. O clube precisa querer vender por um valor X quando ele resolver vender. Uma negociação. Então, os 12 milhões, 13, 20, 25 não é a multa do Gerson. É o que o Olympique quiser. É o Mbappé, né? O Mbappé foi assim, o Neymar foi assim. E a história do goleiro do Boca, o Rossi, que ganhou o corpo da imprensa argentina nos últimos tempos. Ele tem contrato com o Boca até o meio do ano, né? Mas é possível que o Boca libere agora com alguma proposta, com algum valor. Existe de fato o interesse do Flamengo, pelo que você sabe, e ele seria uma opção para disputar a vaga com o Santos? Ou seria um jogador contratado para ser reserva do Santos? Arnaldo, na apuração feita em Guayaquil, foi o único nome de jogador que eu ouvi que o Flamengo tem interesse. Rossi. O Flamengo quer porque quer o Rossi. Não só por se tratar de um bom goleiro, para mim é pior do que o Andrada, né? Que era goleiro do Boca Juniors, hoje está no Monterrey. Mas é um grande goleiro, né? E, assim, o Flamengo quer o Rossi
não só pela qualidade técnica do jogador, mas para firmar o pé no mercado sul-americano. Falar, tiramos um jogador do Boca Juniors. Né? A ideia do Flamengo é trazer o jogador agora, oferecendo uma compensação financeira ao Boca Juniors, porque ele pode sair de graça no meio do ano que vem. Né? E o jogador quer atuar no Flamengo. Ele já falou isso para os dirigentes do Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo. Tá? Então, ele chegaria para disputar a posição. Isso que eu ouvi. Não seria um jogador para, titular absoluto. Não, seria um jogador para disputar a posição com o Santos. E o projeto do Flamengo é ter 2 goleiros desse nível pelos próximos 5 anos. Esse é o projeto, tá? Trazendo o Rossi, na avaliação dos dirigentes, o Flamengo resolve um problema para 5 anos, tá? Essa é a história da negociação envolvendo o Rossi nesse momento. O Flamengo anunciou não. O Flamengo está muito perto aí de uma negociação com o Gerson, né? Isso foi notícia ontem no Globo.com. O Flamengo querendo aproveitar a insatisfação do Gerson no Olympique de Marselha e vai provavelmente ter que pagar um valor alto para o Gerson voltar ao Flamengo. Que, de acordo com o Globoesporte.com, o jogador já se interessa, o Flamengo se interessa, o Olympique se interessa, mas agora estão sendo avaliados os valores. Qual a possibilidade do Gerson voltar ao Flamengo, o tamanho dessa volta se ela acontecer, e você também chamou a atenção para o goleiro Rossi, né? Que está tudo muito bem encaminhado e que você trouxe essa informação aqui na Jovem Pan há 6 dias. Eu estou falando isso desde lá de Guayaquil, inclusive, do Rossi. Ontem os argentinos estavam lá em Polvorosa, ligando, mandando mensagem para saber mais detalhes. Eu não vou me basear na apuração dos colegas do Globo Esporte, com todo respeito, vou me basear naquilo que eu apurei. A situação do Gerson, primeiro, acho que está vendo uma precipitação. Tem gente já indo para a Aeroflá esperar o Gerson. Sabe? Vai chegar amanhã. Não tem Aeroflá para o Gerson. Calma. Assim, a gente tem que entender o contexto. Primeiro ponto, assim, eu acho que é importante colocar o seguinte. Primeiro, o Gerson não fracassou lá. O Gerson jogou muito bem. Só que saiu o Sampaoli, do nada ele foi embora. Que é aquelas coisas do Sampaoli. Ele foi embora, agora já está no Sevilha. Estava fazendo uma peregrinação aqui pelo Brasil, mesmo mostrando a cara e tudo, né? Foi em programa de televisão que ele nunca tinha ido da entrevista. Mas aí pintou o Sevilha e voltou para a Espanha. Mas ele estava no Olympique. O Olympique foi vice-campeão francês, só atrás do PSG. O Gerson jogou muito bem. Teve, acho que 10 gols, 11 assistências. Teve uma ótima temporada com o Sampaoli. Eu acho até que já se pagou, porque só a classificação para a Liga dos Campeões, e ele teve um peso importante nesse contexto, já paga com sobras aquilo que custou o Gerson. O cara já sai de 50 milhões de euros quando vai para a fase de grupos, é um negócio absurdo. Né? Então, só que mudou o técnico, a saída de São Paulo, chegou um croata, o Igor Tudor, que estava no Hellas Verona da Itália, e esse cara, simplesmente, ele não escala o Gerson. Ele quer o Gerson quis uma função que não deu certo, ele encostou o jogador. E a gente sabe como funciona, o Vampeta jogou lá, sabe. Quando o técnico não gosta do jogador, ele encosta e acabou. Ele encostou um monte, ele brigou com o Bruduzinho, brigou com o Paulé, o Payet também. Todo mundo no banco. O cara chega e barra e acabou. Não há nenhum sinal de que o técnico vai sair. Então, claro, há jogadores insatisfeitos. O Gerson é um deles. O pai do Gerson começa a falar com colegas da imprensa e tudo, bababá. Antigamente ele falava que ia para o Arsenal, para o Borussia Dortmund, ia para o Tottenham, não foi para lugar nenhum. Foi para o Olympique porque o São Paulo pediu. Mas enfim, aí ele começa a pilhar a galera aí, os coleguinhas da imprensa. Aí começa o zum. O que existe hoje o Flamengo já fez um contato com o Olympique, mais ou menos o seguinte, olha, se vocês não quiserem, eu quero. Vamos conversar? Mas o Olympique não vai entregar assim de mão beijada. O jogador custou 25 milhões de euros, que é um investimento altíssimo para o clube, né? O Olympique não é o Manchester City. Então é um investimento muito alto e ainda teve bônus ainda porque ele atingiu algumas metas, entre elas a classificação para a Champions e o vice-campeonato francês, que é quase o título, né? Porque se o PSG não fizer tudo errado, como na temporada anterior e perdeu para o Lille, ele ganha o campeonato, os outros brigam pelo segundo lugar. E o Olympique foi o segundo colocado, foi a melhor campanha em um bom tempo. Então o Flamengo já sinalizou que quer o jogador. Eles devem ao Flamengo ainda, do parcelamento, 5 a 6 milhões de euros. E o Flamengo tem 20% sobre o jogador. Então, aí é questão de chegar numa conta. O que pode acontecer? Eu acho que vai acontecer, mas acho que não vai ser tão rápido. Porque eu imagino que seja um contrato difícil de amarrar. O Flamengo abre mão dos 5, 6 milhões de euros que tem para receber, vai ter que dar uma compensação para chegar no valor mais alto, que eu não sei qual vai ser. E aí, o que vai medir aí o tamanho dessa grana? O percentual que o Olympique de Marseille vai ficar do jogador ter um futuro a ver. Ele tem 25 anos ainda, né? Ele ainda é novo. Embora já tenha ido, voltado, ido de novo, pode ser que volte. E isso deve levar um bom tempo. Eu não acredito, vou ficar muito surpreso se uma negociação dessas acontecer em poucos dias. Por quê? Porque tem um contrato, a minuta vai e volta, isso aqui eu não concordo, e nem chegou nesse estágio ainda.
E mais, tem 2 meses para você fazer isso. Ele só pode sair na janela em janeiro. O futebol vai parar. Isso aí surgiu do nada, não tem nada de Caio Jorge. Isso aí, tem muito empresário que usa de jornalistas e outros aí, que não sei se são jornalistas, que vazam nomes da imprensa. Então, quando o camarada está escondido, aí ele vai para o Palmeiras, vai para o Flamengo, são os clubes que têm dinheiro, é só vazar que o jogador vai para o clube e tal, e aí o nome do cara fica na pauta. Vai que, né, rola alguma coisa. Ele até se machucado, Caio Jorge, não sei como é que ele está agora fisicamente. Lesão igual do Ronaldo, lesão feia. E o Rossi está muito bem encaminhado. O Rossi é o goleiro seguinte, do o Flamengo já procurou, já tem tempo isso, já tem mais de mês, ou talvez até mais, os agentes do goleiro argentino, e falaram, nós queremos o Rossi. Ele fica livre no meio do ano. Ele quer vir, tanto que ele não vai renovar com o Boca. E agora o Flamengo deve procurar o Boca a qualquer momento, se é que já não procurou. E eu falar, Boca, o goleiro vai embora de graça no meio do ano. Eu te dou aqui um Caraminguá, uma compensação financeira, você me libera ele na virada do ano, você já contratou o Romero, ex-seleção argentina, que vai ser o seu titular em 2023, e já libera o cara. Senão vai ficar aí custando dinheiro, pagando salário, no banco, insatisfeito. Mas aí vai ter que ver o que o Boca vai querer ganhar, se o Boca vai ficar de orgulho, tipo, também não libero, ou vai aceitar uma grana. Se isso não acontecer, o Flamengo vai empurrar até o meio do ano. E a ideia é ter 2 goleiros, no caso. O Flamengo só tem um Santos, né? Os outros não são confiáveis. Né? O Rossi é um goleiro muito controverso na Argentina, né? Ele é pegador de pênalti, mas muita gente questiona, gente que o vê mais de perto, com mais frequência, a qualidade dele como goleiro. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada, porque eu não vi tantos jogos assim do Rossi para ter uma opinião mais amadurecida a respeito. Mas muita gente que vive lá, que acompanha lá o futebol argentino, até aqui no Brasil, que vê tudo que é jogo do Boca, fala que ele é um goleiro de altos e baixos, muito pegador de pênalti, mas que tem algumas deficiências. Tem 26 anos, acho. 26 para 27 anos. Mas esse eu acho que vai acabar vindo. Agora o Gerson é isso, é uma novelinha que deve se arrastar. Não acredito que seja tão rápido. Não vai ter Aeroflá amanhã. Calma, gente. Não precisa ir para o aeroporto e não vai chegar amanhã assim. Calma. Pode ser que ele venha assim durante a Copa do Mundo. Calma. Né? Porque aí ele pode ter uma folga. Aí, de repente, ele pode vir para cá. Eu já estava indo para o aeroporto. Calma, galera. Agora, eu acho que vai acabar vindo, porque outra coisa que deve acontecer, creio eu, o Olympique vai tentar enfiar o jogador em algum clube na Europa que pague 25 milhões que ele gastou ou mais. Mas aí o jogador é meio aliado do Flamengo. Ele pode falar, não quero. A não ser que pinte um negócio muito surpreendente, um clube muito legal. Que aí ele fala, aí eu quero. Agora, o clube menor e tudo, ele pode falar, não quero. Não tenho interesse em jogar nesse time aí, eu quero voltar para o Brasil. Se o jogador falar que não vai, não vai. E o Flamengo joga com isso, claro, né? Vamos falar que o português, claro. Ele joga com o quê? Eu estou aqui te esperando. E outra coisa, quando o Flamengo vendeu o jogador, ele precisava vender por conta da pandemia, né? Ele precisava de dinheiro para fazer a roda girar, porque não tinha sócio-torcedor, caiu o sócio-torcedor, não tinha bilheteria, todos os clubes, a economia mundial teve um impacto da pandemia. Hoje é outra situação, o clube vai faturar em torno de 1,3 bilhão de reais nesse ano, com premiações, etc., deve chegar a esse valor, então ele não está no perrengue que estava na época que vendeu o jogador. Então ele pode fazer o investimento. Entre investir, abrir mão de 5, 6 milhões do que tem a receber, a perder de vista, até 2026, e pagar uma grana que certamente será parcelada para ter o Gerson de volta e contratar um outro jogador da mesma posição, é muito melhor trazer o Gerson de volta. Porque ele tem 25 anos, ele é novo e ele ia chegar e botar para jogar. Ele conhece tudo ali. Ele não queria ir embora, né? Ele foi muito em função até da situação do clube. O clube tinha que vender. E isso passa pelo que nós falamos ontem. O Flamengo vendeu um dos seus principais jogadores porque precisava da grana. Teve uma pandemia, gente. Mas o Gerson, o Flamengo, não tem jeito, tem que vender, foi o que pintou. Proposta muito boa. Vende o jogador para poder ter dinheiro, poder manter as contas acertadas. E aí passou a pandemia, essa coisa toda, voltou o público, o time voltou a vencer campeonatos importantes e a grana está entrando. Tem premiação dos patrocinadores também, né? O fornecedor de material esportivo dá uma grana por título da Libertadores, por título da Copa do Brasil. O brasileiro, se tivesse vencido, também receberia. Então esse é o cenário. Eu acho que vai acontecer, mas eu acredito que demora um certo tempo, porque não é uma negociação simples. E eu duvido que os franceses simplesmente entreguem o jogador. Eles vão mapear o mercado, vão pensar se alguém está interessado. Sei lá, pinta um time da Premier League, que de repente quer o jogador. O técnico lá fala, não conheço, esse cara é bom. Contrata. Quanto custa? Se der os 25 que eles gastaram, eles vendem. Por um time da Premier League, 25 milhões de euros não é tanto dinheiro. Não. Entendeu? Aí de repente você, aí o Gerson pensa, Premier League eu gostaria de ir. Ele pode não vir para o Flamengo. Pode acontecer isso também. Eu tenho, assim, não vou dizer que tenho certeza, mas é óbvio que o Olympique vai tentar encaixar em algum lugar que dê a ele a grana, que é o que mais interessa para o time francês. E pode ser também que o João Gomes tenha proposta, né, Mauro? Pode ser até o Flamengo fazendo aí uma gestão de... Você acha que não? Você acha que o João Gomes não tem possibilidade de sair dessa janela? Eu não acho o João Gomes jogador tão competitivo lá fora, não. Tenho falado isso aqui já há algum tempo. Para mim, o João Gomes é uma espécie de um coelar.
rouba muita bola, muito aguerrido e tudo, mas do meio para frente ele produz muito pouco. Eu acho que isso dificulta muito o jogador da posição dele de se destacar e ser competitivo no mercado lá de fora. Pode acontecer, alguém se apaixonar pelo futebol dele e não contrata o garoto. Mas eu acho que o que ele produz em campo emociona muito a torcida, mas não empolga tanto quem vê com um olhar mais técnico, buscando um jogador. Eles gostam de volante que joga. Rouba a bola e joga. E ele do meio para frente, ele não produz, ele não chuta no gol quase, ele não tem tiro de média distância, ele não dá assistência. Ele não é um jogador que participa ofensivamente tanto assim. Ele participa muito na retomada da bola. Ele é ótimo fazendo isso. E é muito aguerrido, a torcida adora, jogador com muita raça e tudo mais, criado no clube, torcedor do Flamengo. Mas do meio para frente, é o caso do Coelhar. É bom lembrar, o Coelhar era titular do Flamengo. Ele não era titular por causa do Márcio Araújo, que o Zé Ricardo gostava mais do Márcio Araújo, né? Teve isso. Mas quando chegou o Jesus, o Coelhar já estava jogando como titular, né? Desde do Rueda ele virou titular. E o Jesus, ele não fez muita questão quando o Coelhar foi vendido para o Al-Hilal, lá do Al-Ali, né? Da Arábia Saudita. Por quê? Ele queria investir no Arão. Porque na visão do Jesus, que é essa visão dos técnicos europeus, eu quero o volante que joga. O Arão é um volante que joga, ele tem passe longo, ele chega na área para cabecear, ele tem um passe mais qualificado do que o Coelhar. Aí ninguém entendeu muito, mas era isso. Ele fez o Arão jogar de volante. E o Arão jogou muito bem. Ele levou agora para lá. Posição do Vampeta. Eu gosto do Arão. Voltando ao assunto. O Flamengo arrecadou 199 milhões em premiação já essa temporada. Okay. O Gerson seria 103 milhões, 100 milhões. Eu tenho certeza, já estou recebendo mensagem aqui, #F90BR. O Gerson de volta é um sonho. Dani, o Gerson caberia bem em qualquer posição no time. Tem várias mensagens aqui. A torcida do Flamengo, obviamente, quer o Gerson de volta, porque remete a 2019. Dani, e é um tremendo jogador. A questão é um tremendo jogador. 100 milhões, a metade da premiação, vale? E 3 anos depois, né, gente? Pensando financeiramente agora, tá? Não estou falando da vontade do torcedor. O que a gente imagina é o seguinte, se acontecer um investimento, o Flamengo tem condição de fazer esse investimento. Pouquíssimos têm, talvez ninguém no Brasil tenha a condição de fazer um investimento desse tamanho. E um jogador que não é tão jovem assim, mas tem um mercado e tem uma bola que poucos têm. Não é 100. Agora, o que a gente está pensando aqui é o seguinte, para trazer o Gerson, pagando o que o Flamengo talvez vai pagar pelo Gerson, alguém pode estar de saída. Me parece que é isso. Se não estiver, que o fluxo vai ser esse. E se não estiver, a gente tem um problema que o Gerson está saindo no clube justamente porque ele não quer jogar. Então, são coisas que lá dentro do Flamengo o pessoal deve saber o porquê que está trazendo o Gerson. Sim, né? É isso. Por quê? Está trazendo para qualificar o grupo, para ser opção a um, ou de repente ele ser titular e o outro ser opção. Alguém vai sair. Ou alguém vai sair. De saída, como é que eles estão vendo o Gerson nesse momento? Isso. E é difícil voltar para um clube onde atingiu o ápice, sabe? Porque o sarrafo sobe muito. É bem complicado. Mas é um ótimo jogador, Dani. Tecnicamente é um jogador... Ele tem algumas características que poucos jogadores de meio campo têm. O que a gente muitas vezes cobra do Gerson, quando o time perde a bola, a necessidade do Gerson para roubar, para desarmar. Agora, ele com a bola, ele tem um controle de jogo que pouco jogador se ele tem. Tivesse seguido... E claro que ele faz parte da memória afetiva, daquele histórico time de 2019. Isso que até hoje o torcedor do Flamengo faz o gesto que ele fez. Vai. E quanto menos tu perder a bola, menos tu tem que recuperar, né? Claro. E o Gerson, se ele tivesse seguido no Brasil, por exemplo, é que ele trocou pelo Olympique e acreditava em jogar um pouquinho mais. Sim. Mas ele estava no radar da seleção brasileira, por exemplo. O Gerson perdeu a possibilidade também de Copa do Mundo por causa da... Que é negócio da comemoração que vocês me pegaram. É o Vapo. Comemoração. Vapo? Vapo. Você não lembra disso? Mas com dinheiro é fácil. Você queria só que eu passasse essa vergonha de fazer de novo, é? Não, conseguiu. A Camille está falando assim, o Gerson chegando, o Flamengo vai formar 2 times para tentar ganhar tudo. Coloca o time reserva. Quem vai ficar no segundo time reserva? Essa aqui é a questão. Qual é o time reserva do Flamengo? Camille, vai lá que você é do time B. A Camille é treinadora. Aí, ô Gerson, entende aí, tu vai ficar no time B. Mas é estrela do B. Botaram o Caio Jorge. E tem a volta do Bruno Henrique, hein? Aí estão as especulações, tá, gente? A gente está montando um time em cima das especulações. Aí o Jorge também apareceu? O Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno ou Rodrigo Caio, voltando de lesão, Pablo, Ayrton Lucas. Esses aí, né, da defesa já estão no time. Meio campo, também já tem o Pulgar e o Vidal. Lá na frente tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique voltando. O Marinho já é jogador do Flamengo. As especulações são o Rossi no gol, o Gerson no meio campo e o Caio Jorge lá na frente. Vai ficar bravo. Esse time aí briga por que posição do brasileiro? Não, briga por Libertadores. Pelo menos ali. É que lamentável. Esse time formado. A gente tá falando aqui, Dani, obviamente é muito oba-oba também. A gente tá falando aqui de um time... Que o futebol 90 tá fazendo não, tá criticando o companheiro. Tá criticando fogo amigo? Não, conteúdo. Que isso, fogo amigo? A gente tá falando de um time que, primeiro, tem de ver se esse time vai existir
como que vai ser esse time. A gente está se apegando aos nomes dos jogadores. É um time muito forte. Mas ali, lamentavelmente, no campinho, esqueceram de colocar o CR7. Porque é o que é... Você não viu, pô? Ouvi falar também. Caio Jorge ou CR7? Quem você contrata? Hoje, aquele hoje. Não, mas eu tô falando, tô indo nas especulações que o torcedor quer. Porque eu acho é legal você ter bastante gente. Caio Jorge, todo mundo. Mas é legal você também ter uma diretriz, para não ter seu problema de o que você combinou. E o Flamengo tem. Acho que o Flamengo tem. O Cebolinha é uma prova disso. Sim, internamente, provavelmente, eles já têm aí a possibilidade de venda de alguns jogadores. O próprio João já deve ter, não vou dizer 100% aqui um acerto com outro clube, mas eles já devem estar conversando o staff do João com clubes de fora e aí devem levar a proposta para o Flamengo. É natural, é um processo natural por aquilo que ele jogou, pela idade que ele tem, pela possibilidade que ele tem de abrir as portas para a Europa. É natural, não precisa ficar brava não, mas é natural. Não, eu tô mostrando a foto da minha amiga. É natural. Vocês podem observar, né, galera, que um programa é muito diferente do outro, né? O Band Esportes, né, lá com o Bernardo, informação, o Mauro César mais enérgico ali, calmo, o Gerson não veio ainda, acho que vai vir, coisa e tal, o João Gomes não sei se tem espaço pra jogar na Europa, aí a gente vê aqui na ESPN, não, o João Gomes já deve ir pra Europa, é engraçado, né, essa alternância de debate, como um programa é diferente do outro. Galera, dá aquela moral, tá, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino da notificação, aciona o sino, perdi o vídeo, Pedrão, não acionou o sino, aciona o sino, se inscreve no botão vermelho e amassa o like, beleza? Tamo junto, galera. Saudações rubro-negras.